Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém? As pessoas falam fé, né? A gente vê muita gente falando de fé. Agora, as pessoas confundem fé com pensamento positivo. Tem que crer, né? Mas crer no que ou em que? Aqui essa palavra fala sobre fé. Capítulo 11 do livro de Hebreus fala sobre fé. Ele diz aqui que a fé é a certeza das coisas que se esperam, coisas que não se concretizam, não se concretizaram, nós esperamos, né? Muitas coisas nós esperamos e alcançamos vê-las, o resultado delas, mas tem muitas que nós não veremos o resultado dela, nós não estamos vendo o resultado dela, mas nós sabemos que será conforme diz a palavra de Deus. Então, a convicção de fatos que se não veem. Então, o que? Convicção de fatos. Fato é algo que existe. Então, algo que existe, mas que nós não alcançamos. Olha bem, e diz que é o firme fundamento. Outras traduções falam firme fundamento. Então, não está ligado aí a pensamento positivo do homem, né? O homem fala que se pensar, né, positivamente, essas coisas vão acontecer conforme eu quero. Mas a questão não é conforme nós queremos. A fé é a fé que vem de Deus para nós. É um dom, o dom da fé. Então, agora, o firme fundamento é que nós estamos, o fundamento baseado, nós estamos firmados no que? Numa palavra, na palavra de Deus. Então ela é o firme fundamento. Então, se eu pensar positivamente, né, contrário ao que diz a palavra de Deus, não vai concretizar, não vai acontecer, e eu serei decepcionado. Então, isso vem de filosofias humanas, de falsas doutrinas, de vontade humana. Se eu pensar, vai acontecer. Ora, vai acontecer o que a palavra de Deus diz. Então, nós temos um firme fundamento, a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai se cumprir fielmente sobre a terra, porque Ele é poderoso para cumprir as suas promessas, e Ele é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. Então, aqui nós vemos os exemplos de fé, e ele fala aqui que, né, todos estes morreram na fé. Olha bem, enquanto estamos pregando, os ministérios estão pregando sobre fé, mas uma fé, ela é aquilo que depois nós provamos, nós experimentamos, nós vemos. É algo imediatista, é um tipo de fé, não resta dúvida, né? Mas a fé é firmada na palavra de Deus, nas revelações de Deus. Agora, há uma fé que ela é eterna. Olha bem, então diz, todos esses morreram sem ter obtido as promessas. Olha bem, eles viveram, praticaram atos de fé, creram em Deus, né? Mas não obtiveram a concretização. Olha bem, né? Noé fez uma arca,
Foram 120 anos construindo uma arca. E o que ele obtinha com aquilo? Que as pessoas diziam que Noé estava louco. Escárnio, né? Acusações, perseguições, risos, chacotas. Mas ele permaneceu. Só que Noé chegou a ver a promessa do dilúvio, mas muitos não viram, né? Então, todos morreram na fé. Abraão falou assim: sai da sua terra, sai da sua parentela, e sai sem saber para onde ir. Olha bem, sem saber para onde ir, mas ele estava firmado na palavra, ele estava firmado numa revelação, e ele peregrinou numa terra, sem saber que aquela terra era sua, e ele continua ali peregrinando, e ele, né, olhou para o céu, falou: olha para o céu, quantas estrelas, né? Se você pode contar as estrelas, eu vou te dar uma descendência não numerosa, tanto quanto as estrelas do céu. Mas ele morreu sem concretizar essa promessa, né? Morreu, né? Ali tinha Isaac, né? Até Ismael, né? Então ele não teve a concretização, mas ele creu e não obteve a concretização. Enquanto estamos pregando uma fé imediatista, as pessoas querem ver a fé, né? Querem ver o resultado. Isso é uma consequência do dia a dia, da corrida da vida, né? Do agito da vida, o que acontece atualmente, modernamente. Mas a nossa fé, ela vai além do que nós podemos concretizar, ver a concretização dela. Olha bem, você crê na salvação, né? Isso é a fé, né, que tem um firme fundamento, que é a palavra de Deus, mas que você só verá depois, mas nós estamos firmados nessa palavra. Ela é a base da nossa vida, né? Olha bem, quando o povo, né, lá do Egito, teve José ali, quando José morreu, o que ele falou? Ele falou assim: olha, quando o nosso Deus vier visitar a nossa gente, vocês pegam os meus ossos e levem daqui, porque eu não quero nem sepultura aqui no Egito, eu quero a minha sepultura na terra que Deus prometeu para mim. Olha bem, ele não viu isso concretizar, mas pela fé no firme fundamento, né, que é a palavra, que é a promessa, ele creu, mas ele não viu o resultado, ele não viu acontecer, mas ele via de longe a concretização. Tanto é que ele deu ordens sobre, né, ao seu povo, com o destino dos seus ossos. Falando: não, eu não vou ficar aqui. E quando Moisés saiu com o povo do Egito, o que eles fizeram? Olha os ossos de José, né? Olha bem, 100 e tantos anos depois, ali vem, né, uma concretização. O povo saiu do Egito, porque tinha uma promessa, e a promessa a Abraão falou assim: o seu povo, que é o meu povo, vai ficar 400 anos cativos no Egito, mas eles não vão ficar lá. Eu tenho uma terra, eu prometo uma terra para vocês, onde mana leite e mel. E essa palavra, ela passou de geração em geração, e José ouviu e segurou. Falou assim: isso vai acontecer. Então já estava vendo, né, a terra onde mana leite e mel. Então nós, né, baseado na palavra de Deus,
nós já vemos a concretização do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, né? Então nós vemos as coisas acontecendo, de longe nós já vemos, e nós sabemos que isso é certo, porque nós ouvimos, demos ouvido e guardamos. Será assim? Porque é promessa de Deus. Então nós estamos baseados num pensamento positivo? Não. Numa doutrina, numa falsa doutrina? Não. Em religiões? De jeito nenhum. Nós estamos baseados no firme fundamento que é a palavra de Deus, que são as promessas de Deus para nós, né? Olhamos para os profetas, olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você olha, eis que eu venho sem demora. Então, né? Todos estes morreram na fé. Por exemplo, ele fala que aqueles que amam o Senhor, né, até 1000 gerações, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, até 1000 gerações da descendência deles serão abençoados por causa da tua vida. Você não verá isso, vivo você não vai ver, mas depois você verá, mas vai morrer sem a concretização. Mas você pode ver teus filhos, teus netos, bisnetos, ou quanto um ou outro mais, mas depois não vê mais. Mas até 1000 gerações os descendentes serão abençoados, não é? Então todos esses morreram sem ter obtido a promessa. Então nós não podemos ficar iludidos com fé, uma fé provisória, uma fé fast food, né? Que você vai lá, pede o alimento e 2 minutos está pronto. Então as pessoas só firmam em fé, falam assim: oh, Deus me abençoou, porque me deu isso, me deu aquilo, e eu já vi. Isso é uma fé até menor, é uma fé pequena, é uma fé imediatista. Mas a nossa fé, ela não é imediatista, ela se projeta muito além da nossa vida, muito além da nossa vida, ela projeta para a eternidade. A palavra diz: se na nossa esperança se resumisse somente nesta vida, nós seríamos as mais infelizes criaturas. Olha bem, então, né, nós cremos nas promessas, as promessas eternas. Então quando falamos, Jesus vai voltar, mas se você ficou louco, já faz muito tempo e isso não aconteceu. Mas aquele que disse, ele é fiel e poderoso para cumprir, e nós cremos. Como José deu ordem a respeito dos seus ossos, os seus ossos saíram do Egito junto com o povo e foram sepultados na terra de Canaã. E até hoje fala a fé que vai além da morte, a fé que vai além, né, do que podemos imaginar. Mas nós cremos. Por isso fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então nós sabemos das bênçãos de Deus, das benesses de Deus, do amor infinito de Deus, incondicional, nós cremos nisso, não é? Sem obter as promessas, vendo-as de longe, né? Vendo-as de longe, saudando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos. Olha bem, estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estávamos no Egito, o povo estava no Egito, mas nós não somos do Egito, nós somos da terra de Canaã, né? Nós estamos na terra, mas nós não somos daqui, né? Vamos passar pela morte, mas a morte não vai nos deter, e a segunda morte não vai nos alcançar. Então, né, superiores promessas, ele fala aqui de superiores promessas.
Então, pela fé, Jacó estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Então ele abençoa os dois, ele fala palavras, libera palavras, né, pelo Espírito de Deus, e tudo aquilo que ele pronunciou aconteceu, e ele os abençoou, não é? E depois, apoiado sobre o bordão, ele adorou. Essas palavras assumiram vida, e tudo que foi abençoado vem à existência, ainda que eu não possa ver. Ainda que eu não possa ver. Ele morreu muito antes de Manassés e Efraim, os dois filhos de José. Não viu a concretização, né? Mas depois ocorreu a concretização, e até hoje acontece. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, que vão sair daqui, vocês não vão ficar aqui, essa terra não é para vocês, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. E outra, né, nós vemos, procuramos, né, uma fé momentânea que satisfaça os nossos sentimentos e os nossos desejos, mas não é somente por aí, né? Pelo contrário, olha o que aconteceu, né? Mas e que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito, né, de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté e Davi e Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Essa autoridade que Deus repousa sobre cada um daquele que crê, né? Recebeu autoridade, mas para exercer. Enquanto você liderar as palavras de Deus, as coisas vão acontecer, porque Deus te deu autoridade, né? Se disseres a este monte, se você disser aos problemas, né, sai daqui, e isso vai acontecer. Você muitas vezes não vê imediatamente, mas aquilo vai acontecer. Eu tive uma experiência que eu fui no hospital, eu passando pelo corredor, Deus me tocou para entrar num quarto. Aí eu entrei no quarto, tinha uma senhora acamada e tinha uma moça do lado da cama. E aí eu conversei com a moça, porque a acamada não estava nas suas faculdades, né? E aí ela me descreveu que aquela mulher era tia, e que ela se contorcia toda na cama, né? O cabelo ficava esfregando, dava aqueles novelos na cabeça, não tinha nem jeito de pentear, tinha que cortar, né? Então vinha crise nela, ela se curvava toda, se encraquilhava toda, mas não morria. Ela ficava naquele sofrimento, né? Aí Deus me revelou o porquê. Aí a moça falou assim: nem sei porquê, mas ela sofre. Eu falei assim: é porque ela fechou um acordo com Deus. Falei assim, para que Deus não a levasse enquanto ela não visse a família dela ser convertida. Ela queria ver, né? Eu falei assim: você é a principal delas, aceita Jesus, confessa Jesus. Ela confessou. Depois, aí eu fui embora. No outro dia, né, Deus a recolheu. Ela não viu a concretização da promessa, mas a promessa, ela creu que todos seriam convertidos, inclusive aquela moça, né? E ela não iria antes de ver, mas ela não conseguiu ver, porque ela já estava sem as faculdades, né?
diz aqui que mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns, olha bem o que é a fé, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate por obterem superior ressurreição. Olha bem, foram torturados, né? Nós vemos aí exemplos de governos tiranos, né? Que pegam os da fé e falam para eles: negam Jesus ou morrem. Eles não negam Jesus, eles morrem. Pode fuzilar, pode enforcar, pode cortar com a espada, mas eles não cedem. Eles não cedem. Por quê? Eles não aceitam o seu resgate, porque eles sabem que obterão superior promessa. Essa é a fé. Ali está em sofrimento, está em angústia, está em ameaça, em perseguição, mas eles não cedem. Aquele que tem essa fé, que é o firme fundamento, a fé eterna que vai além dos portões da morte, ele não renuncia, ele não lança fora as promessas, mas ele crê nas promessas. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Olha bem, quantos chegam aqui e falam assim: eu não aguento mais, estão falando de mim, estão me perseguindo, está muito difícil. Olha que fé é essa? Não é a fé que vem das Escrituras. Aqui suportaram, né? Não viram a concretização da promessa, mas não abriram mão das promessas, não abriram mão da superior promessa de Deus, né? Foram apedrejados. Olha bem, Paulo foi apedrejado, dado como morto, mas ele não abriu mão da superior promessa, né? Provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Olha bem, a fé que resiste a todos os ventos, a todas as oposições, a todas as ameaças, as angústias, as indiferenças, as injúrias, as torturas, as ameaças de morte, superou tudo, enquanto muitos com mínimas coisas estão jogando a toalha, como diz para aí, querendo desistir, querendo um colo para chorar, um ombro para chorar, enquanto nós vemos aqui os exemplos da fé que vai muito além dessa vida, né? E diz aqui: homens dos quais o mundo não era digno. Olha, o mundo não é digno, esses homens não cabem no mundo, porque eles não pensam como o mundo, eles não servem aos deuses desse mundo, como Ananias, Azarias e Misael. Se vocês não se dobrarem à estátua do Deus de Nabucodonosor, né, vocês serão atirados na fornalha. Fala assim: ó rei, fica sabendo, ó rei, né, que nós não vamos fazer isso, né? Mas vocês sabem que eu tenho o poder de colocar vocês na fornalha, que eu tenho o poder de matar vocês. Mas o rei, isso é contigo, mas nós estamos de olho numa superior promessa. Nós sabemos ao Deus a quem servimos, o Deus que não falha, e se Ele quiser nos tirar, nos livrar, Ele vai nos livrar das tuas mãos, ó rei. E assim foi. E ali eles conseguiram ver a concretização da promessa, mas eles não podiam ver antes. Falaram: se Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas fica sabendo que nós não vamos nos curvar às tuas imagens de escultura, aos teus deuses, ó Nabucodonosor. E diz aqui: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas
pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, nós vemos a fé destes homens, e isso nos provê com algo superior para também crer nas superiores promessas de Deus. Não ficar aí choramingando, murmurando, maldizendo, desanimados, tristes, angustiados, perseguidos, mas sempre alegres, sempre louvando, sempre bendizendo. Eu tenho uma superior promessa e eu não abro mão dela por qualquer ameaça desta vida. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Olha bem, eles são aperfeiçoados pela tua fé, porque você viu a fé deles, e a fé deles te alimenta, te sustenta. É assim, vai ser assim. O meu Deus não falha. Eu prefiro crer nos firmes fundamentos de Deus, ainda que eu não possa experimentar. Essa é a fé que vai além dos portões da morte, vai além de qualquer coisa que você possa imaginar, Nós podemos ver a entrada na cidade santa, na Nova Jerusalém. Nós podemos ver a mesa preparada para a ceia do Cordeiro, onde todos os salvos estarão ali, e o meu nome e o seu nome ali estarão. Nós podemos ver. Você vai trocar isso? Você vai trocar? Quantas pessoas estão trocando as superiores promessas por migalhas dessa vida? A palavra fala que tudo vai passar, as coisas que se vê vão passar, mas as que se não veem são eternas. Nós sabemos que nós somos eternos. Vamos passar pela morte, mas a morte não vai nos deter, porque o Espírito que está em nós é o Espírito da vida, é o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, vai nos ressuscitar. Nós já podemos experimentar a vida eterna. A palavra diz também que homens dos quais o mundo não era digno, e diz mais ainda: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Isso, Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Você pode crer? Você pode crer que Deus já preparou uma cidade para você? Você pode crer nas superiores promessas de Deus? Você pode crer que a tua boca não vai murmurar mais, não vai ficar ressentida com as injúrias, com as investidas contra você, com as ameaças, com as pequenas coisas, Tem pequenas inimizades, porfias, briguinhas, contendas, muita gente lançando fora as bênçãos de Deus. Mas essa palavra é para que a gente tenha um olhar além do véu, o véu desse mundo, porque nós cremos nas superiores promessas de Deus, na vida eterna, na salvação dos santos, na ressurreição dos mortos. Receberemos um corpo incorruptível, revestido de glória, e habitaremos com Deus para sempre. Ele fala da cidade santa, e no meio da praça há um rio, o rio
límpido como cristal, o rio da água da vida, e vivemos eternamente com o Senhor, e não haverá ali sol, porque o Senhor nos alumiará com a sua luz. Porque temos superiores promessas, porque ficaremos com as migalhas, né? Os sofrimentos dessa vida não se podem comparar com a glória que nos está reservada. Louvado seja Deus. Muito, né, torturados, maltratados, cerrados. Isaías foi cerrado pelo meio. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E Paulo sofreram açoites, mas eles permaneceram. Então esta palavra é para nós permanecer, em que pesem as preocupações. Muita gente afadigado com as preocupações, com as aflições, com as ansiedades, com os medos. São coisas pequenas demais para interferir na nossa fé, nas superiores promessas que Deus tem para nós, para a glória de Deus. Esta é a fé eterna. Vai muito além de pensamentos positivos, de falsas doutrinas. Vai muito além disso. Para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.